Central Única dos Trabalhadores faz campanha contra as privatizações anunciadas pelo governo Temer em defesa dos serviços e servidores públicos. A programação da CUT inclui seminários, grito dos excluídos, debates, atos e greves durante o mês de setembro. Conversa comigo a presidente da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, que é também coordenadora do Sindiúti, o sindicato que representa o pessoal da educação do Estado. Bem-vinda, Bia. Eu que agradeço a oportunidade do debate. Bia, a CUT está fazendo campanha também pela anulação da reforma trabalhista que foi aprovada já no Congresso, que já foi sancionada pelo presidente Temer. Como é que é possível reverter isso? Como fazer campanha contra uma lei que vai entrar em vigor em novembro? Bom, primeiro, a campanha ela cumpre uma tarefa de esclarecer à população o que de fato é essa reforma. Nós tivemos pouco espaço nos meios de comunicação comerciais, as pessoas não compreenderam o impacto dessa reforma trabalhista nas suas vidas. Então, a campanha vai cumprir essa tarefa. Segundo, é um projeto de iniciativa popular. Nós iremos ao Congresso pressioná-lo para que haja a revogação não só da reforma trabalhista aprovada em julho, mas também da lei da terceirização irrestrita que foi sancionada no dia 31 de março, que também é um forte ataque aos trabalhadores. Então, essa ideia do projeto de iniciativa popular faz um processo de mobilização em todo o país, conversa com as pessoas, aglutina forças de diferentes setores, não é uma questão que só a CUT fará, nós queremos ampliar. Está colhendo assinaturas, fazendo a coleta de assinaturas, e ao fazer isso, você monta comitês, você debate o conteúdo da reforma, você analisa que impactos isso vai ter nos diferentes setores, seja o setor público, privado, nos diferentes setores aí da iniciativa privada. As pessoas não entenderam o que vai acontecer com elas a partir do dia 11 de novembro, que é quando inicia a vigência da reforma trabalhista. Não teve debate, não teve o contraditório. Uma mudança que altera mais de 70 anos de uma legislação trabalhista carecia de um debate maior e de menos pressa, tanto do governo legítimo do Temer, quanto do Congresso Nacional. Bancada mineira de deputados federais ouviu quem? Para que a maioria votasse a favor de uma reforma trabalhista. Agora, como essa. Qual que é a sua percepção? O que vai acontecer depois do dia 11 no país, assim, a hora que realmente entrar em vigor? Se não tiver como deter esse processo, se nós não quais são os efeitos que os sindicatos, a CUT espera no mundo do trabalho? Se nós não fizermos um amplo processo de resistência e, portanto, de revogação dessa reforma, nós teremos um processo avassalador de demissões, porque a carteira de trabalho, esse contrato que é por tempo indeterminado, ele vai acabar. O empresário tem um cardápio daquilo que ele acha que é mais rápido e mais barato para ele, e vai transformar as pessoas em PJ, então a contratação não da Beatriz, pessoa física, mas impor a ela que ela se torne uma pessoa jurídica, a terceirização, porque a lei aprovada possibilita que tudo possa ser terceirizado, então as empresas e o poder público que tem atividades fins não precisarão fazer a contratação de profissionais para isso. Então, pensando no pior cenário, que é um cenário de que a gente não consiga fazer o enfrentamento e, portanto, derrotar essa reforma dentro do Congresso e também junto à sociedade para que ela compreenda, nós passaremos por um processo de demissões em massa ainda maior, porque nós já estamos enfrentando isso em vários setores, a transformação das pessoas que hoje tinham uma carteira de trabalho, que hoje tinha previdência, em pessoas jurídicas, de forma muito rápida. Porque a alegação do lado de lá se diz, os patrões costumam dizer que não, eles vão criar novos empregos, porque agora vai ficar mais fácil a contratação. Novos empregos não serão criados. Nós vivemos uma década em que nós chegamos ao pleno emprego. Em 2014, nós tínhamos menos de 5% de desemprego. Com a mesma legislação, como que uma legislação nos levou ao pleno emprego e agora é a legislação que foi combatida com a argumentação de que é necessário modificá-la para gerar emprego? O que gera emprego em qualquer país é o modelo de política econômica. É a forma como o governo administra a sua economia, é a forma como o governo intervém, é a forma como as empresas públicas geram emprego e, portanto, também a iniciativa privada vai gerar ou não. O que está acontecendo no país é que, lamentavelmente, o empresariado tem feito uma opção pela financeirização. O que eu quero dizer com isso?
lucro, pelo rentismo, guardando seu dinheiro, investindo na dívida, nos títulos da dívida pública, em detrimento do investimento na indústria e na produção de riqueza e de empregos no país. Agora, falando de privatizações, né, dentro desse pacote que tem sido colocado aí, que tem sido levado adiante pelo governo Temer, tem o pacote das privatizações. Como avançar em relação ao Congresso, na mesma linha de pensamento em relação à reforma trabalhista, que é um Congresso que dá sustentação ao Temer, como avançar lá para tentar reverter esse pacote que vai contra o que os sindicatos e os movimentos sociais pensam? No caso das privatizações, pouca coisa passa pelo Congresso, né? O governo ilegítimo Temer tem feito de forma avassaladora e autoritária um processo de transformar direitos em mercadoria. A primeira questão da privatização é essa: o SUS é um direito. Ao fazer planos populares de saúde em que você vai pagar por este plano, ele se torna mercadoria. Quem tem dinheiro paga, quem não tem dinheiro não vai usufruir. Então, o problema da privatização é fundamentalmente esse: é transformar um direito em mercadoria. É pegar o que é o patrimônio do povo brasileiro, Petrobras, vamos ficar aqui em Minas, né, as usinas da CEMIG, que nós já pagamos por ela, transformar aquilo que é patrimônio público e dar para a iniciativa privada, porque muitas vezes, e a década de 90 das privatizações aqui no Brasil mostraram isso, quem financiou a privatização foi o dinheiro público, foi o próprio BNDES que emprestava para os empresários comprarem as empresas públicas. Se privatizar fosse bom, nós não teríamos o exemplo da Vale, que era a Vale do Rio Doce, que se transformou Vale, que destruiu o Rio Doce e matou 20 pessoas naquele crime de Mariana que nós já conhecemos. Agora, Bia, na década de 90 houve uma grita muito forte contra as privatizações, não é? E a gente não vê isso agora. Como é que você percebe o comportamento da sociedade? Parece que a sociedade está, assim, alheia a essas questões todas que as esquerdas, que os movimentos sociais, que os sindicatos têm se colocado contra. Por isso a importância da campanha que a CUT lançou. É uma campanha em defesa dos serviços públicos e contra as privatizações. As pessoas precisam entender qual é a consequência de privatizar o sistema elétrico. Significa que eu vou pagar uma conta de luz 3 vezes maior. Quem está dizendo isso para a população? Qual é a consequência de privatizar a Petrobras, o dinheiro dos royalties que viriam para a saúde e educação do pré-sal e que não vem mais? Qual é a consequência da privatização do SUS através das parcerias público-privadas? Primeira questão é a população ter acesso à informação. E nós, lamentavelmente, os meios de comunicação comerciais não nos dão um contraditório, eles fazem campanha a favor desse modelo de privatização. Por isso a importância da campanha que a CUT Minas lançou no último dia 28. A segunda questão, eu percebo uma grande insatisfação da população, sim, com tudo o que está acontecendo, tanto é a rejeição que o Michel Temer tem. Mas é uma inércia, né? O Michel Temer se transformou, foi numa margem de erro, né, dada aí o seu alto grau de rejeição. O que está acontecendo, e é preciso combater, que cotidianamente, principalmente nos meios de comunicação comerciais, a população escuta uma ideia de que a política é algo sujo, é algo corrupto e, portanto, você participar de alguma coisa não vale a pena. Então, o processo coletivo de luta, de organização, de mobilização, são processos que não valem a pena. Desqualificam os sindicatos, desqualificam as organizações e os movimentos sociais para que haja uma menor participação. Então, esse momento a gente também luta contra isso, contra a negação da política, contra a ideia de que toda política é suja, é corrupta. Então, portanto, as pessoas de bem, elas se afastam de tudo que é coletivo e de toda a organização. A gente já vem nesse ataque há bastante tempo, o que não quer dizer que a população está satisfeita. Acho que existe uma grande insatisfação e é isso que eu vejo em todas as agendas, atividades plenárias, diálogos, panfletagens que nós realizamos. Agora, o desafio é como aglutinar isso de forma que nós pressionemos de fora para dentro, porque não é possível ter esperança que um Congresso que mantém um governo corrupto, como que nós temos do Michel Temer, vá ouvir de forma espontânea a população. Então, esse processo de fora para dentro é importante. A reforma da Previdência é um exemplo disso. Nós fizemos
fizemos um importante processo de pressão e ela só não foi votada exatamente porque as pessoas se engajaram de alguma forma na pressão em relação a essa ao Você acha PEC, que né? é uma questão já sacramentada? Porque volta e meia tem alguém dizendo, não, agora nós vamos voltar com a reforma da Previdência. As reformas não, são essenciais para o governo Temer, né? O Temer só se tornou presidente porque ele se comprometeu com essa pauta de ajustes, de retirada de direitos e de mudança do Estado brasileiro. O que nós estamos vivendo vai ter impactos e repercussões para as próximas décadas, para as próximas gerações. Só lembrar do congelamento dos investimentos por 20 anos, que foi votado no final do ano passado. Então, claro que o governo Temer e a sua base tentarão insistir numa reforma da Previdência. Nessa terça-feira, o presidente da Câmara, que era então o presidente em exercício, né? Sim. Presidente da República em exercício, o Rodrigo Maia, disse que ia conversar com as lideranças e dizer para eles que não precisa preocupar não, que isso não vai tirar voto, vamos votar a reforma da Previdência. Quer dizer, tem esse discurso, eles têm esse compromisso, ele é recuperado permanentemente. Sempre, E a reforma da Previdência é importante para eles porque joga a população ou parte dela nos planos privados de previdência. É aquela ideia de transformar o que é direito em mercadoria. Todo mundo lucra quando se privatiza alguma coisa. Assim como os empresários lucrarão com a reforma trabalhista, na reforma da Previdência tem quem lucra, que são os planos privados de previdência e a garantia de que no orçamento, a maior parte do orçamento vai para o pagamento da dívida pública. Agora, a campanha também pretende, né, quer dizer, é outra campanha ou é a mesma campanha? Pretende defender serviços e servidores públicos. Os servidores são essenciais. É a professora, é o médico, é a enfermeira, é quem varre a sua rua, é quem te atende quando você precisa de um serviço desde a prefeitura ao governo do estado, é o auditor, enfim, os servidores públicos estão sob ataque? Estão sob ataque. O governo federal lançou um plano de demissão voluntária, ou seja, nós teremos menos servidores públicos federais para atender as demandas que são do governo federal, menos concursos públicos, o que significa, toda vez que a gente não tem concurso, você fragiliza o servidor público, porque ele fica, se é contrato temporário, se é indicação política, ele não tem o compromisso com o serviço público, ele vai ter o compromisso ou a fragilidade, né, em relação a quem o indicou. Então, menos concursos públicos, isso tem reflexo para a população, menos médicos, menos enfermeiros, ou seja, nós não temos um sistema hoje de atendimento à população perfeito, né, que atenda todas as necessidades. Nós deveríamos ter mais investimento, mais concursos, mais contratações, porque o povo já paga por isso. É uma ideia errada de que servidor público ganha muito, trabalha pouco e que não tem repercussão na vida da população. A maior parte dos servidores públicos tem baixos salários, lutam por carreiras e por condições mínimas de trabalho. E ele ter salário, ele ter carreira e condições, significa a prestação de serviços para a população. Toda vez que um governo ataca os serviços públicos e os seus servidores, está atacando a prestação de serviços à população. Por isso a campanha é conjunta, a defesa dos serviços públicos e dos seus servidores. Quem vai dar aula na universidade? Quem vai trabalhar nos institutos federais que estão sob forte ataque? Quem vai cuidar do sistema elétrico? Quem vai cuidar do sistema de saneamento? Então, essa defesa, ela é a defesa dos direitos para a classe trabalhadora. E é quem paga por esses serviços. Quem ataca os serviços não paga os impostos que nós duas pagamos e quem está nos assistindo paga, que somos a maior parte da população. Então, essa defesa ela é conjunta e ela é fundamental. Existem ataques no plano federal, a aprovação da terceirização também ataca serviços públicos, porque é possível você fazer a terceirização das atividades fins nesse momento, é possível você parar de fazer concursos públicos, porque é isso que o Temer propõe naquela renegociação das dívidas, aumentar a previdência dos servidores, diminuindo, portanto, a sua capacidade de sobrevivência. Então, os serviços públicos são importantes para a sociedade. Falando do serviço público em Minas, especialmente a categoria que você coordena, que é o pessoal da educação. Vocês tiveram vitórias importantes, não é? Como a negociação do piso salarial e a volta do quinquênio, né, nesses últimos anos. A relação com o executivo estadual está pacificada? Uma relação entre patrão e empregado nunca é pacificada.
Existem interesses diferentes, o sindicato tem que fazer a defesa da sua categoria e nós fizemos isso de forma muito forte quando o Fernando Pimentel assumiu o governo e logo nos 4 primeiros meses nós fizemos uma intensa campanha salarial, tendo como objetivo o pagamento do piso. A sociedade mineira acompanhou a nossa luta, foram grandes greves, todas criminalizadas, marginalizadas, cortes de salários. Nós enfrentamos muitas dificuldades e não desistimos da luta pelo mínimo, pelo principal. Eu parto do pressuposto do que a gente consegue conquistar, porque é exatamente essa ideia de terra arrasada, que hoje tenta-se falar com a população, é a ideia, então, que não adianta se organizar. É claro que não está tudo resolvido. Há pendências, há problemas, o governo poderia ter avançado muito mais do que se avançou, não apenas na questão salarial. Mas hoje, nós estamos falando de uma professora que em dezembro de 2014 recebia R$ 1.236 e neste mês agora de setembro, ela vai receber R$ 1.982 mais R$ 153 de abono. Isso é mérito da luta coletiva. Hoje, nós temos um balanço de que 2015 até setembro de 2017 foram quase 50 mil concursados que foram nomeados. O retorno de um adicional que se vincula ao fim do subsídio que nos foi imposto em 2011. Nós tivemos a publicação de mais de 30 mil aposentadorias, que é uma situação absurda, né? Você não ter a sua aposentadoria publicada e nós conseguimos avançar. Tem problemas? Tem problemas. Falta um debate pedagógico na rede estadual, falta cumprir parte do acordo, que é o reajuste deste ano, faltam uma série de questões relacionadas à nossa pauta, como o debate da hora-atividade, das condições de trabalho, dos processos de designação que precisam ser melhor construídos com a categoria, e o sindicato faz a sua parte de fazer permanentemente a pressão. Agora, uma reportagem recente na imprensa disse que o Sindiúti vem fazendo uma oposição light ao governo Pimentel, ao contrário do que ocorria nas gestões tucanas, né? Você se referiu às greves aí durante 2009, 2010, 2011, né? Tiveram greves extensas, a de 2011 foram mais de 100 dias. Como é que você viu esse tratamento, oposição light? O funcionalismo, especialmente os professores, eles apoiaram Pimentel, assim, né? Houve um apoio à eleição de Pimentel. Misturou-se aí essa relação? Por parte do sindicato, não, né? Light é o que eu faço quando eu faço meu prato de comida, né? Então houve uma desqualificação aí da organização sindical que é desnecessária. O que nós discordamos da matéria é exatamente a ausência de ouvir o contraditório. A matéria foi construída dando uma ideia de que nós não podemos contrapor. Nós fazemos um papel importantíssimo. Eu posso citar vários elementos. Quem fez a denúncia dos fundos que foram aprovados aqui no Estado usando o recurso da educação fomos nós, que foi a cota salário educação. Quem foi a Ouro Preto fazer manifestação de questionamento ao governo do Estado fomos nós da educação. Quem permanentemente faz uma campanha que começa em fevereiro e termina em dezembro somos nós da educação. Então quem faz toda uma agenda de pressão, de mobilização, somos nós da educação. O que nós não fazemos é nos pautarmos pelo que os veículos de comunicação pensam. E aí é o direito de cada um a fazer a avaliação absolutamente que quiser. Mas também desconsidera, e o título da matéria é mentirosa. Desculpa a expressão né, com esse excesso de honestidade, mas o acordo que nós fizemos, o piso salarial será pago em julho de 2018. Então é preciso você fazer a sua avaliação política, que todos têm o direito de fazer, mas não pode desconsiderar a realidade. A realidade é que o nosso acordo prevê que em julho de 2018 nós receberemos o piso salarial profissional nacional com todos os reajustes como vencimento básico na nossa carreira. O que eu discordei, no caso, é que o governo anterior, que foram os 12 anos, né, do modelo de choque de gestão, ele é incomparável com qualquer outro governo. Você não pode comparar os 12 anos com o governo do Itamar, não pode comparar os 12 anos com governos anteriores, você não pode comparar os 12 anos com este governo. Os 12 anos foram 12 anos. O professor era proibido de comer na escola.
Nossas lideranças responderam mais de 100 processos administrativos por perseguição. O próprio sindicato responde 25 processos. Eu fui processada pessoalmente, né, inclusive para perda dos meus direitos políticos, com pena de ser presa e de cumprir um período de pena. Então, esse processo que nós vivemos no passado foi um processo que ele é incomparável. 3 acordos foram feitos, um em 2010, um em 2011 e um em 2008, todos em relação ao piso, todos descumpridos. Então, os 12 anos do governo, do choque de gestão, eles são 12 anos que merecem ser analisados por si só, não em comparação, nem o governo que antecedeu, nem o governo que o sucedeu. O sindicato continua na luta. Quem está fazendo o questionamento às parcerias público-privadas? É o sindicato. Agora, nós estamos no ano que ele é pré-eleitoral. E no ano pré-eleitoral, a temperatura esquenta, outros interesses se afloram, e aí a gente fica no meio de um fogo cruzado que muitas vezes não nos pertence. Bia, retomando aqui a questão da campanha, só para a gente fechar, nessa quinta-feira, 7 de setembro, tem programação, não é isso? Dia 12, dias 12, 14 e dia 28. Nós temos a seguinte agenda: Grito dos Excluídos, nesse 7 de setembro, com o lançamento, né? Que é uma tradição. 7 de setembro não é dia de marchar, é dia de se movimentar e dizer dos problemas que nós estamos vivendo. Em BH tem o quê? Em BH nós nos reunimos na Praça da Rodoviária a partir de 9h30 com uma marcha, uma movimentação pela cidade, e a CUT lança a campanha pela revogação da reforma trabalhista. No dia 12, nós fazemos um ato em defesa das instituições federais de ensino, que correm um risco seríssimo de fecharem ou terem a sua capacidade de atendimento à comunidade diminuída. No dia 14 é um dia nacional de mobilização, e nós estaremos nas ruas com concentração aqui em Belo Horizonte, na Praça Afonso Arinos, a partir das 17 horas. Manifestar em relação a quê? Contra as reformas que nós estamos dizendo, contra esse desemprego que nós estamos enfrentando, contra esse pacote de privatizações e em defesa dos serviços públicos. Muitíssimo obrigada por vir. Eu que agradeço a oportunidade do debate. Eu conversei com Beatriz Cerqueira. Ela é presidente da CUT-MG e coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, o Sindiúte. Nós conversamos aqui sobre as campanhas que a CUT está levando adiante e que nesse mês de setembro tem essa programação que nós acabamos de mencionar. São campanhas que estão relacionadas à defesa contra as privatizações, à defesa dos servidores e do serviço público, e também lançando uma campanha no sentido de tentar barrar a implantação da reforma política, a reforma trabalhista, as mudanças na CLT, que deve valer a partir de 11 de novembro. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.